Bom dia, amados, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais uma EBD online. Meu nome é Aparecida Viana, estou juntamente com a Lúcia Gravina na classe Déboras. Aproveito a oportunidade para fazer um convite, a todos que não estão participando de uma classe, venham participar conosco. Nós sabemos da importância da EBD para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento espiritual. A nossa classe Déboras está com esse material, Reflexões Bíblicas, volume 5. Hoje nós vamos estar com o estudo de número 8. Mas antes de começarmos, vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele, o entendimento daquilo que Ele quer falar através da sua palavra. Senhor Deus, nosso Pai, nós te damos graças, nós te bendizemos, nós te exaltamos, Senhor, porque só Tu és Deus, só Tu és digno de todo o nosso louvor e adoração, Senhor. Te louvamos pelo Teu amor que é incomparável, amor expressado ali na cruz através do sacrifício de Jesus, Seu Filho, e clamamos ao Senhor pelo sangue de Jesus. Perdoa, Pai, nossos pecados, perdoa as nossas falhas, tem misericórdia de nossas vidas, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos diariamente em conformidade com a Tua palavra, porque ela é o nosso principal alimento que jamais perece, Senhor. Fala conosco, queremos ouvir a Tua voz e obedecer. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amados, o autor, ele fala da salvação envolvendo mesmo, de uma forma abrangente, tanto no passado como no presente e no futuro, E ele começa logo na introdução falando que a salvação, ela abrange tudo o que Deus passa a operar em nossa vida a partir do momento que nos entregamos a Ele, numa relação de filho e pai. Essa relação, ela é salvadora e abrange toda a nossa vida. Fomos salvos ao estabelecermos esta relação. Estamos sendo salvos toda a nossa vida, pois estamos sob a orientação, ensino e cuidado do Pai, já que lhe pertencemos. E podemos dizer que seremos salvos, pois um dia, livres do pecado, estaremos com Ele para sempre. O autor, então, ele fala da salvação em 3 tempos: no passado, no presente e no futuro. A salvação no passado, ele se refere à justificação. O que é a justificação? A palavra justificação, ela tem a sua origem no latim justificare, que significa fazer justo, Ela se refere a um julgamento judicial. Foi o que aconteceu com Jesus. Nós sabemos que Jesus passou por um julgamento, Ele foi julgado e condenado à morte de cruz, A diferença é que Jesus recebeu essa sentença sendo justo, E o autor, ele diz a respeito dessa salvação no passado, da justificação, ele diz assim: a respeito dessa salvação podemos dizer, fui salvo da pena do pecado, sabendo que pela entrega da nossa vida ao Senhor, Ele já nos cobriu com a sua justiça, e ninguém pode nos condenar, Ele faz menção ao texto que está em Romanos capítulo 8, versículo 1, quando Paulo diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, Por isso a salvação no passado, ela é chamada de justificação, Ao escolhermos andar no caminho de Deus, Ele nos cobre com a sua justiça. E nós passamos, então, também a ter paz com Ele. Paulo diz também sobre isso em Romanos, no capítulo 5, versículos 1 e 2, quando diz assim a palavra de Deus: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, Então agora, o adversário, o inimigo de nossas almas,
Ele não pode mais nos acusar, né? Nós estamos com as nossas mãos entregues nas mãos de Deus, né? E perdoados. Perdoados por Deus e andando no seu caminho, sendo transformados, né? Por isso que Paulo também diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Somos declarados justos já por termos sido resgatados da maldição do pecado, para uma vida em sua presença e sobre a sua direção, né? O autor, ele fala também da salvação no presente, que é chamada de santificação. A santificação, ela é um processo, né? Nós sabemos que ela é um processo diário e contínuo. Pedro, ele fala sobre isso em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 21, ele nos exorta, né, a estarmos caminhando em santidade. Quando ele diz assim, olha, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformados com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos com toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo, né? Então, a salvação no presente, ela é para nós uma convocação à santidade, né? Ela é chamada de santificação. Podemos dizer, então, agora no presente, estou sendo salvo, pois estamos num novo caminho, sendo salvos a todo momento do domínio do pecado em nossas vidas, à medida que Deus vai nos fortalecendo, nos ensinando, conformando a imagem do seu Filho pela atuação do teu Santo Espírito que habita em nós. Então, passa então nesse momento, né, da santificação, passa então diariamente uma ação do Espírito Santo a mortificar, né, tudo aquilo em nós que não agrada ao Senhor. Deus começa então um processo trabalhando, nos aperfeiçoando, nos santificando, né? A palavra santificação, ela significa, né, ela é uma palavra hebraica que traduzida por santo significa kadosh, né? Então ela é um processo diário e contínuo, operado por Deus na vida de todo aquele que foi resgatado, regenerado, convertido e justificado. Neste processo da santificação, o cristão ele é ensinado pela palavra, né? Não tem como ter santificação se nós não buscarmos a estudar, a ler a palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus que nós conhecemos Deus, a sua vontade para as nossas vidas, né? E é através dela que nós somos moldados a vivermos em conformidade da sua vontade, né? O ladrão da cruz, ele não teve essa oportunidade, né? Nós sabemos que ele teve a salvação no passado, né? Ele foi justificado quando ele reconheceu Jesus como Filho de Deus, porém, ele não teve tempo para caminhar em santificação com Deus, né? Porque já havia sobre ele uma sentença de morte, né? Mas foi garantida a salvação a ele, porque Cristo, quando ele reconheceu Cristo como Filho de Deus, Jesus falou para ele que naquele mesmo dia ele estaria, né, juntamente com ele no paraíso. E também o autor fala para nós de uma salvação no futuro, né? Ele diz o seguinte, a respeito dessa salvação no futuro,
é aquela em que nós podemos dizer, eu serei salvo, né? Enquanto a respeito da salvação no passado, posso dizer, eu fui salvo da pena do pecado. E a respeito da salvação no presente, posso dizer, estou sendo salvo do domínio do pecado. Agora, a respeito da salvação do futuro, eu posso dizer, serei salvo da presença do pecado para todo sempre, né? Enquanto a primeira é chamada de justificação e a segunda de santificação, a salvação no futuro é chamada de glorificação, né? O que significa a palavra glorificação? Ela vem do substantivo grego endóxazo, que vem da raiz dóquio, que significa ato ou efeito de glorificar. No plano da salvação, a glorificação é a etapa final a ser atingida por aquele que recebeu a Cristo como seu Salvador e Senhor. Romanos 8, 17 e 18 diz assim, Romanos 8, 17 e 18. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, nesse processo de santificação, nós enfrentamos muitas adversidades, muitas situações difíceis, né? No momento agora nós estamos vivendo, né? O mundo está vivendo aí um momento de pandemia, muitas vidas já se foram. Nós estamos nesse mundo em constante ameaças, porque o próprio Cristo diz que nesse mundo nós vamos ter aflições. Cristo passou por aflições desse mundo e ele venceu as aflições desse mundo porque ele permaneceu, né, com o Pai. Ele era o Filho de Deus e permaneceu com o Pai, assim como nós também temos que permanecer com o Pai nas aflições, porque existe essa promessa dessa glorificação vindoura que Paulo está dizendo aqui, que nesse momento que nós estamos vivendo, né, de muitas aflições nesse tempo, mas que há para nós uma promessa de que o que está por vir, né, não vai ter como comparar, tamanho será a grandiosidade, né, dessa glória que será revelada a nós. Então a glorificação, ela vai ser a última etapa, né, que será cumprida na vida do salvo, né? Ela acontecerá no soar da última trombeta, né? Quando Jesus vai voltar e os santos serão submetidos a uma transformação gloriosa. A 1 Coríntios, capítulo 15, né? O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. 1 Coríntios 15, versículo 54, ele diz assim, olha, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Aleluia. Essa é a promessa. Esse é o tempo em que nós estamos almejando, né? Fomos justificados no passado, estamos caminhando em santificação, já contemplando aquilo que Deus está preparando para nós através da glorificação, né? Onde todos os salvos, eles receberão um corpo glorificado. Nós não enfrentaremos mais nenhuma ação do pecado, nenhum domínio do mal, nenhuma enfermidade, nenhuma dor. Nós seremos livres de tudo isso, né?
E isso tem que gerar em nós muita alegria, né, irmãos? Quando nós paramos para pensar no tempo, em como estávamos, em circunstância que o Senhor nos justificou, né? Porque nós éramos injustos, Ele nos tornou justos através da morte e da ressurreição de Jesus, né? Ele está nos dando a oportunidade, o privilégio de caminharmos com Ele, tendo uma vida santificada, né? Muitos não tiveram esse privilégio, né? Tem pessoas, assim como já mencionei aqui o ladrão, que reconhecem Jesus no leito de morte, mas elas não têm o privilégio de desenvolver uma vida com relacionamento aqui, de santidade com o Pai. Deus está nos dando essa oportunidade diariamente, não é mesmo? E aguardando a glorificação que será para nós o tempo onde tudo vai cessar, né? Então nós louvamos a Deus por tão grande abrangência dessa salvação revelada a nós, né? E o autor encerra com a seguinte conclusão: a salvação, ela atinge toda a nossa vida. Ninguém pode desejar ser salvo em apenas um dos aspectos da salvação, pois é impossível separá-los. Alguém pode ser salvo ao morrer, não havendo tempo para a sua caminhada com Deus neste mundo. Mas ninguém que tenha conhecido a graça de Deus conseguiria nem mesmo pensar: eu só quero entregar-me a Deus para ser salvo no futuro, pois agora não tenho interesse em ser salvo do domínio do pecado. Só não sente o desejo pela salvação no presente quem ainda não foi salvo. Ao conhecermos o amor e a graça do Senhor, fomos conquistados para sempre. Podemos passar por crises e lutas, mas sempre voltaremos contritos à sua presença. Aleluia. É muita bênção, né, amados? Muita bênção. Que Deus nos capacite nesse tempo, né? Nós estamos vivendo de tribulação, de luta, né? Mas confiantes, passando por tudo isso, sendo santificado e crendo que Deus está nos dando essa oportunidade de estarmos caminhando com Ele, tendo experiências com Ele, mas também o Senhor está nos dando a oportunidade de anunciar a Tua palavra, o Teu Evangelho para aqueles que não conhecem, aqueles que ainda não foram justificados, né? Estamos agora nesse mês de maio, numa campanha orando pela nossa família. Jesus transforma a minha família, né? Que nós venhamos mesmo a dedicar tempo, orando, apresentando, testemunhando, né? Aquilo que Deus tem feito para nós no passado através da justificação, no presente, caminhando com uma vida em santificação com Ele, e daquilo que nós estamos aguardando, né? Através da glorificação que Ele está preparando para os salvos. Este é um tempo de um terreno fértil que Deus está preparando para nós, que nós venhamos a nos despertar, né? Voltarmos mesmo em orar e termos uma atitude, porque a oração nos leva a ter atitudes, né? Orar mais ação, uma atitude relevante para que vidas nesse tempo sejam justificadas, sejam santificadas e sejam glorificadas através de Jesus Cristo. Vamos orar agradecendo a Deus por tão preciosa palavra e tão precioso ensinamento. Pai, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Obrigada porque ela é viva, ela é eficaz, ela transforma o nosso ser, ela nos eleva a um nível mais profundo de Ti, porque é a Tua voz, Pai, são os Teus ensinamentos. E nós queremos, ó Deus, viver submissos à Tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, porque no passado o Senhor nos justificou. Obrigada, Senhor, porque no presente o Senhor está nos dando uma condição de caminharmos contigo em santificação. Obrigada, Senhor, porque nós aguardamos a glorificação, assim como Cristo foi glorificado. Nós também receberemos um corpo incorruptível.
Nós viveremos, ó Pai, eternamente contigo, onde ficaremos livres de toda dor, de todo sofrimento. A tua palavra diz que o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima, Senhor. Tudo vai cessar. Mas enquanto aguardamos isso, Senhor, nos ajuda, nos capacita, Senhor, a anunciar para aqueles que não te conhecem tão grandiosa riqueza, Pai. Ó Pai, que o Senhor venha sobre nós, venha sobre a nossa casa, salva a nossa casa, Senhor. Salva a humanidade que tanto carece de Ti, salva a nossa nação, salva, Senhor, aquelas pessoas que nós temos colocado nas Tuas mãos, nossos amigos, nossos vizinhos, nossa parentela, Senhor. Nós clamamos por cada um deles, Senhor, e que a nossa vida venha ser um testemunho vivo das Tuas maravilhas. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos viver para a Tua glória, Senhor, nesse tempo que o Senhor está nos dando hoje, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Um dia e uma semana muito abençoada, cheios, da paz e da graça do Senhor Jesus. Amém.